Curso Bíblico Nova Perspectiva. Amor sem par, você vai transmitir. Como a primavera é a mais linda estação, as aves a cantar, a flor que surge no botão. O seu imenso amor sem par, você vai transmitir. Quero que você conheça a real felicidade, igual a que encontrei, que é a realidade. Eu quero transmitir. Sempre tem sido o plano de Deus fazer de seus seguidores os guardiões de sua verdade salvadora. E mediante o seu ministério e sua vida, reunir os perdidos dentro do círculo da família de Deus na terra, a saber, a sua igreja. Sempre tem havido uma nítida diferença entre o verdadeiro povo de Deus e o mundo, com as suas muitas seitas e religiões. Principalmente nestes dias finais da história, quando o abandono da fé torna-se mais evidente. Deus está enviando a toda a humanidade uma poderosa mensagem simbolizada por 3 anjos que voam pelo meio do céu. É através da pregação desta mensagem que Deus reunirá a sua igreja remanescente. Isto está claramente ensinado no livro do Apocalipse. Qual é a mensagem do primeiro anjo? O apóstolo João registra esta inspirada descrição. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Vocês notaram as palavras evangelho eterno? O plano da salvação oferecido a Adão e Eva, quando pecaram pela primeira vez, é o mesmo imutável evangelho da cruz do Calvário. É uma história antiquíssima e ao mesmo tempo sempre nova, pois alcança velhos pecadores e transforma-os em novos justos. Esta primeira mensagem da igreja remanescente possui 5 características especiais. Em primeiro lugar,
leva o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. A mensagem do primeiro anjo não é uma divisão de alguma organização religiosa. É um movimento poderoso, invencível, mundial, e que de um pequeno começo cresce até envolver todo o mundo. Em segundo lugar, convida os homens a que temam a Deus e honrem o seu Criador, que o tenham em seus pensamentos e sua adoração. Convida os homens a que deixem o pecado e aceitem a justiça, que parem de transgredir a santa e eterna lei de Deus e sejam obedientes. Ela convida a que os homens deem glória a Deus. Nós glorificamos a Deus quando confessamos e abandonamos o pecado, e quando nos separamos dos falsos ensinos dos homens para receber as doutrinas da verdade bíblica. Quando permitimos que a palavra de Deus opere em nós, Cristo nos transforma e nos ajuda a estarmos preparados para a sua segunda vinda. Jesus será então glorificado em seus santos e abrirá as portas do céu para todos os que lhe são fiéis. Ela anuncia a hora do juízo de Deus. Isto não seria possível se o tempo do julgamento não fosse conhecido. Já temos aprendido pela profecia bíblica que o juízo investigativo começou no céu em 1844, no final do período dos 2300 anos. A mensagem do primeiro anjo devia ser pregada nesta ocasião, pois ela afirma: é chegada a hora do seu juízo. Ela convida os homens a adorarem o Criador. Não podemos considerar patriota ou leal o soldado que, trajando o uniforme de seu país, joga por terra a bandeira nacional e pisa sobre ela. Tal soldado seria um traidor e sujeito à corte marcial. Da mesma forma, não podemos considerar que um homem seja um sincero e leal seguidor de Jesus Cristo se ele toma o estandarte, o emblema do seu Criador, e o põe de lado e pisa sobre ele. Se queremos adorar o Criador, devemos levantar bem alto o seu estandarte, emblema e sinal, o santo sábado de Deus, que constitui o sétimo dia da criação. Que mensagem é dada pelo segundo anjo? Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações, do vinho da fúria da sua prostituição. Esta Babilônia caída é o mesmo poder representado pelo pequeno chifre, descrito em Daniel capítulo 7, que persegue os santos e governa os reis da terra. É também o mesmo poder simbolizado pelo leopardo de Apocalipse capítulo 13. Babilônia mística dá a beber a todas as nações do seu vinho, isto é, as suas doutrinas pagãs. E as igrejas que recusam os princípios da autoridade única da palavra de Deus e em seu lugar aceitam a tradição e as leis feitas pelo homem, contrárias à lei de Deus, estão adotando os princípios da moderna Babilônia e podem ser consideradas suas filhas, que bebem voluntariamente de seu copo. Que admoestação proclama o terceiro anjo? Seguiu a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro.
O primeiro anjo convida os homens a adorarem ao seu Criador. O terceiro anjo admoesta contra a adoração da besta. Adorar a Deus é guardar todos os seus mandamentos e aceitar a Bíblia como a única regra de fé e conduta. Adorar a besta é obedecer às leis dos homens em contradição à lei de Deus. Adoramos aquele a quem obedecemos. Não podemos adorar a ambos. Nas últimas horas da crise espiritual de nosso planeta, alguns tentarão tornar obrigatória a observância do domingo como dia de culto, em lugar do santo sábado de Deus, o monumento recordativo da criação, o dia do Criador. Deus apresenta em alta voz sua admoestação contra a marca da besta, ao convidar os homens a adorarem o Criador. Sobre este assunto, todo mundo se verá obrigado a fazer a sua decisão final e eterna, a favor ou contra Deus. O terceiro anjo adverte que a ira de Deus será derramada sobre aqueles que não prestam atenção às suas admoestações. A Bíblia fala de 7 terríveis pragas reservadas àqueles que escolhem obedecer ao homem em lugar de obedecer a Deus. Meus amigos, este estudo das Escrituras Sagradas é uma admoestação para nós. Aceitaremos o convite de Deus, prestando obediência e serviço para sermos dignos de receber a sua recompensa, porque haveríamos de morrer em obstinada rebelião contra o nosso próprio Criador. Vamos agora identificar a verdadeira Igreja de Deus, procurando em sua palavra suas características. Em primeiro lugar, a verdadeira Igreja prega uma mensagem mundial sobre a hora do juízo. Deus tinha um povo pronto para pregar esta mensagem quando começou o tempo do juízo em 1844. A responsabilidade desta hora é pregar a mesma mensagem a todo o mundo o mais rapidamente possível, empregando todos os meios disponíveis. Em segundo lugar, a verdadeira Igreja prega que Babilônia caiu. A igreja remanescente da profecia bíblica surgiu precisamente na hora marcada no grande relógio profético de Deus, com a exata mensagem para esta advertência. Este relógio profético assinalou o ano de 1844 para ser iniciada esta admoestação. A verdadeira Igreja adverte contra a imagem e a marca da besta. Os que se dedicam a estudos religiosos oferecem diferentes explicações para a marca da besta, mas o povo de Deus apresenta uma mensagem consistente e consequente, uma firme mensagem baseada na autoridade bíblica e unicamente nela. A verdadeira Igreja ensina que se deve adorar o verdadeiro Deus e não a besta nem a sua imagem. Durante séculos o sinal do sábado foi posto de lado e atualmente a teoria da evolução tem se popularizado de tal maneira que parece apagar a imagem de Deus na mente dos homens. A verdadeira Igreja nos últimos dias da história do mundo, Deus tem conferido a tarefa de restaurar as suas verdades. Adorar o Criador implica em observar a santidade do sábado como o dia do Criador e como o sinal da autoridade de Deus e sua condição de proprietário. Portanto, a igreja remanescente deve ser uma igreja que observa o sétimo dia e que ensina a observância dos mandamentos de Deus. Em quinto lugar,
A verdadeira igreja guarda todos os mandamentos de Deus. A razão pela qual o povo de Deus caracteriza-se como o povo que guarda os mandamentos é porque o resto do mundo não o faz, mesmo os que se dizem religiosos. Em resposta à profecia bíblica, surgiu em 1844 a 1845 um povo que guarda todos os mandamentos de Deus. A verdadeira igreja guarda e exalta a fé em Jesus. Deus previu que apareceriam no mundo religioso de nossos dias escolas modernistas que negariam a inspiração divina das Escrituras. Quando os homens negam a criação, negam também a queda do homem. Por outro lado, se não há Criador, também não há leis que devam ser obedecidas. Se o homem não caiu em pecado, não há necessidade do sangue expiatório de Cristo. Meus amigos, a mensagem de Deus para os nossos dias convida os homens a reconhecerem a criação, a lei de Deus e a cruz de Cristo. O povo remanescente de Deus proclama estas grandes doutrinas e prende-se a um Cristo Criador, um Cristo que tem uma lei e um Cristo que fez-se redentor na cruz do Calvário. A verdadeira igreja crê e aceita o espírito de profecia em sétimo lugar. A igreja remanescente deve ser a igreja da profecia, que cumpre a profecia, que crê nas profecias bíblicas e que recebe a direção especial de Deus nestes últimos dias. A verdadeira igreja suportará acusações, desprezo e perseguição. O apóstolo Paulo declarou que todos os que querem viver em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Os que guardam os mandamentos de Deus poderão ser até ridicularizados, pois Satanás está irado contra eles. A verdadeira igreja atende à ordem de Deus para sair de Babilônia. A mensagem do terceiro anjo será dotada de grande poder ao levar a cada cristão o convite final de Deus para sair da confusão e do erro, para abandonar as falsas doutrinas e o mundanismo. Milhares ouvem a sua voz e saem do erro para obedecer completamente a Deus e possuir a fé em Jesus. A verdadeira igreja trabalha e espera pelo regresso de Jesus. Enquanto prega as últimas mensagens de admoestação ao mundo, a verdadeira igreja está aguardando a volta de Jesus. E esta segunda vinda de Cristo é o centro de sua pregação. Como o nome indica, adventista é aquele que crê no advento, ou vinda pessoal e literal do Senhor Jesus Cristo. Esperança viva em nosso ser.